Hi people! Seja bem-vindo ao canal Prof. BR. Eu sou Sandra de Jesus e hoje a gente vai ter mais uma dica para você melhorar seu inglês cada vez mais. Você gosta de ler? Então, fique esperto porque a dica de hoje vai ser um romance em inglês para você melhorar cada vez mais a sua capacidade de leitura nesse idioma-alvo. Let's go! Gente, eu trouxe para vocês hoje um romance, certo? Um romance Fast Feasting. Olha aqui a capinha, estão vendo? É da escritora indiana Anita Desai. Gente, eu tenho vários livros aqui de Anita Desai. Esse é um dos romances que eu pesquisei no meu mestrado, certo? Depois eu posso gravar um vídeo falando um pouquinho mais sobre a minha pesquisa e tudo. Eu posso mostrar outros livros dela, outros romances, livro de contos. Mas hoje eu quero só falar de Fast Feasting, que em português, certo? Ele não foi traduzido para o português brasileiro, mas traduzido por uma editora portuguesa, Gradiva, com português de Portugal. E ficou assim: O Jejum e a Festa. Eu acho linda essa edição aqui portuguesa, tá? Então, quem quiser também ter a tradução em português e aqui para quem quer treinar o seu inglês lendo no original. Tá bom, people? Aqui a carinha de Anita Desai, linda, maravilhosa. Tá vendo? Ela nasceu na década de 40, gente, do século passado. Ela foi professora também de escrita criativa no Instituto Tecnológico de Massachusetts, ok? É mãe de uma escritora também, que já ganhou o Booker Prize, que é um grande prêmio de literatura, a Kiran Desai. Então, Anita Desai, ela é indiana, mas passou já muitos anos de sua vida na Europa, nos Estados Unidos. Ela se mudou mesmo para os Estados Unidos em 1987. Então, já tem muito tempo que ela vive lá. E as suas obras refletem um pouquinho esse trânsito entre Índia e Estados Unidos. E esse livro é fantástico. No mestrado eu estudei 2 romances de Anita Desai. Esse daqui é particularmente o que eu gostei mais. Por quê? Para você que gosta de uma história assim, que te fisga do início ao final, você vai amar. Por quê? Embora não aconteça coisas muito mirabolantes, é um romance que te prende pelos detalhes do cotidiano. Primeiro, porque vai estar tratando de uma cultura totalmente diferente da sua. Você vai conhecer um pouco da sociedade indiana e de alguns grupos, porque a Índia é múltipla, né? Tem várias etnias, vários grupos religiosos. E aqui você vai ter acesso um pouquinho à classe média indiana, certo? E vai também conhecer de relance algumas pessoas das castas mais baixas. Essa é um pouco uma crítica que eu faço aos romances de Anita Desai. É sempre uma perspectiva mais da classe média do que de pessoas mais pobres da Índia. Mas também cada escritor fala de seu lugar de fala, não é? Se Anita Desai fosse uma Dalit, que é dos considerados sem casta na Índia, com certeza a sua perspectiva seria um pouco diferente. Mas o livro é incrível e você lê assim rapidinho, gente. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, que é uma parte em que, porque o livro ele é dividido em 2 partes. A primeira parte se concentra em Uma é o nome da protagonista, ok? Então vai falar sobre a família de como é a vida de uma jovem mulher na sociedade patriarcal indiana. E como ela é obediente e subserviente aos seus pais, certo? E tem um momento em que ela vai falar sobre como o pai e a mãe parecem uma única entidade que demonstra assim uma hierarquia. Porque durante todo o romance a gente vai perceber um jogo de poder que a autora nos apresenta a partir de instituições sociais, como família, sociedade, casamento.
e como todas essas instituições são cenários para que o poder ele se exerça sobre os corpos dessas pessoas. E assim, é um romance que me interessa muito porque é um romance que pode se enquadrar na literatura pós-colonial. Ou seja, a Índia ela se torna independente em 1947, depois de ter sofrido com a opressão da Companhia Britânica, né, das Índias Orientais, e depois ter sido colonizada pela coroa britânica. A Índia só vai se tornar independente em 1947. Então, assim, é um país que na segunda metade do século XX está tentando se reerguer depois de toda a violência, depois de toda a colonização que o Império Inglês fez em suas terras. Então isso aparece também nos sujeitos, nos personagens dos romances. Então eu vou ler para vocês só esse trechinho em que uma fala de como ela vê os seus pais, tá? Mama and Papa. Mama, mama, papa. Papa, mama. It was hard to believe they have ever had separate existences. That they had been separate entities and not mama, papa is one breath. Ou seja, os pais pareciam a mesma entidade, porque tudo que o pai mandava que ela fizesse, a mãe assinava embaixo. A mãe não tinha voz, só ratificava aquilo que o pai queria, como a maioria das mulheres em uma sociedade machista. Gente, e você, durante o romance, eu não posso dar spoiler, mas você vai sentindo pena, muito pena de uma, porque ela vai passar por muitas adversidades, certo? Ela não consegue se casar, sendo que ela está numa família em que o casamento é super valorizado para a mulher, a maternidade é super valorizada, e ela vai envelhecer junto dos seus pais. Então vai mostrar como é crítica essa situação de uma. E na segunda parte do romance, o foco está no irmão de uma, ok? Que é Arun. Arun é o caçula, mas Arun já vai estudar nos Estados Unidos, porque as mulheres, o que era destinada? Era destinada a elas serem preparadas para casarem, para a vida doméstica, mas os homens que nasciam, eles eram preparados para estudar muito, terem uma carreira profissional e, de preferência, quem era de classe média, estudar fora, não é? Ou na Europa ou nos Estados Unidos. Então vai mostrar como Arun, ele também recebeu essa pressão dos pais para se dedicar totalmente aos estudos, como ele não tinha muita vida social porque era oprimido por essa expectativa da sua família, da sociedade, e como ele se sente deslocado nos Estados Unidos, uma cultura totalmente diversa da que ele veio. Tanto que mostra o choque quando ele está nas férias, vivendo, se hospedando na casa de um casal norte-americano que é amigo da sua família. O dono da casa faz um churrasco dia de domingo e até brinca e dá risada de Arun porque ele é vegetariano. E assim, aí mostra bem aquele choque de culturas e como isso mexe com o sujeito que sai da sua terra, seja para estudar, seja em busca de melhores condições de vida, seja em busca de uma troca de experiência, e como ainda o olhar do Ocidente sobre o Oriente é um olhar colonizador, embora esses países já tenham se tornado independentes. Não é? A mentalidade ainda é muito colonizadora, como se tudo que pertencesse ao Ocidente fosse melhor, ou fosse natural, porque tem um personagem que é o norte-americano, quando Arun nega o churrasco, diz assim, mas isso não é normal, isso não é natural, a pessoa não gostar de carne. E a esposa diz, mas amor, ele veio da Índia, lá a carne da vaca é sagrada, ele não pode comer. E ele diz assim, traga uma vaca aqui que eu vou mostrar o que é que se faz de verdade, não é? E assim, mostra justamente essa intolerância ou essa surpresa diante da diferença, diante da diversidade, que muitas vezes esses sujeitos diaspóricos, esses sujeitos migrantes experimentam em outros países, em outras culturas. Então, é uma linguagem, gente, fácil. Vão ter aqui algumas palavrinhas próprias de línguas nativas indianas, mas são poucas.
algumas palavras que a autora prefere não traduzir para o inglês. Então, ela vai citar, por exemplo, o ashram. O que é ashram? É um local, como se fosse um templo, onde se reúnem muitas pessoas hindus para se voltarem mais à espiritualidade, ao silêncio. É um lugar de espiritualidade, um local de descanso para a alma, de meditação. E ela não traduz para o inglês. Ela coloca aqui a palavra ashram, que se eu não me engano está em sânscrito. Então, assim, é uma riqueza, gente, de cultura. E se você já... Porque, assim, quem está começando no inglês, talvez para ler um romance, que é um livro, né, com uma história mais longa, não seja uma boa. Mas se você já tem uma caminhada aí com o inglês e quer pegar um livro para ler, pegue essa dica, que a Anita Desai é maravilhosa e Fast Feasting é uma ótima dica de romance. Tá ok, guys? E se você gostou, dê o seu like, ok? Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho que fica aqui embaixo para acompanhar os próximos conteúdos. E see you the next video. Bye, bye!